Graças e paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Queridos, eu queria liberar uma palavra sobre vocês. Hoje pela manhã houve uma ministração, pastor Aloysio, e aí isso me levou a estudar um pouco sobre o texto que ele estava ali ministrando. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu acredito ser muito importante. Hoje é domingo, é dia do Senhor, hoje é dia de nós entregarmos as primícias da semana ao Senhor. É o dia da gente, sabe, glorificar Deus, louvar o Senhor, sabe, sermos servos de Deus, né? Poxa, mas a gente serve assim? Sim, a gente serve. É o povo de Deus que se dispõe nesse dia a dizer assim: olha, esse é o dia mais importante da semana, que eu dou ele para o Senhor. E as pessoas na rua, elas vão ver, sabe aqueles homens e mulheres de uns anos atrás que nós víamos ali com aquele de paletó e gravata, né? Todos ali cheios de roupa, num calor lascado, aquelas mulheres de cabelo comprido, de vestidos que até hoje a gente vê andando pela rua, são servos de Deus que mostram que eles são de outra estirpe. Assim somos nós também, sem nos prender a esses usos e costumes. Mas o fato é que é uma coisa linda a gente ver que por volta de umas 5h30, 6 horas, as ruas se enchem do povo de Deus, indo para os cultos. Assim também pela manhã, por volta de umas 9 horas, 10 horas também, os Ubers, os táxis, eles são aí cheios de irmãos e irmãs, servos do Senhor, mostrando ali que existe um Deus a ser adorado, louvado, glorificado e celebrado. Além da nossa salvação que nós devemos celebrar. Aliás, eu sempre digo isso, nós vamos a um culto de celebração, né? De celebração a esse Deus que nos salvou. A celebração por termos sido salvos, né? Então é muito importante. Hoje é um dia especial. E falando disso, muitas vezes surgem assim muitos impedimentos para gente, diante da gente, para nos impedir de nós adorarmos o Senhor, servirmos a Deus, né? Não só no domingo, mas nos outros dias também. E eu estava lendo sobre três homens de Deus, né? Lá no livro de Daniel conta sobre eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E isso fala muito dos dias de hoje, para mim e para você. E faz a gente lembrar de pessoas que nos dias de hoje se parecem com essas pessoas também. Na verdade, e a Bíblia conta lá em Daniel, lá no capítulo 3, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Na época era Nabucodonosor o rei. E também fala de quando aconteceu com Daniel lá no capítulo 6, que aí o rei era Dario, né? Mas todos os três, todos os quatro, eles propuseram a eles que eles não adorassem a Deus, né? Não exaltassem ao Deus dele, que é o nosso Deus, né? E tanto Daniel quanto os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um espírito excelente. Esse espírito hoje que está dentro de mim e de você, sabe? E eles disseram não aos seus reis naquele momento. E eles falaram: não, nada vai me impedir de adorar a Deus, porque eu sei quem é Deus, né? Assim como você sabe quem é Deus, não é verdade? E eles ali disseram: não, nós não vamos nos render, não importa quais sejam as sanções contra nós. O que estava reservado para Sadraque, Mesaque e Abednego era a fornalha. O que estava, o que estava reservado para Daniel era a cova dos leões. Interessante que, no caso do Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha, o rei na ocasião, que era Nabucodonosor, ele se enfureceu, né? E isso fala exatamente desses impedimentos que estão assim, que nos oprimem, sabe? Que parecem assim muito grandes e nos oprimem com a sua fúria mesmo, né? Trazendo para os dias de hoje, você consegue imaginar, não é? Às vezes é no trabalho, às vezes são os patrões, às vezes são as questões financeiras que elas parecem assim absurdamente furiosas contra nós, não é? E isso realmente faz a gente ficar assim atônitos diante dessa circunstância, não é? Já no caso de Daniel, era diferente. O rei Dario tratava ele muito bem,
né? E até conta a história bíblica que o rei Dario ficou triste de saber que ele teria que aplicar essa sanção a Daniel, sendo Daniel este que ele gostava muito. Mas até esse, às vezes, nos é prejudicial. Às vezes alguém que gosta muito da gente, e a gente também gosta muito da pessoa, às vezes ela propõe, poxa vida, você não vai ficar comigo hoje? Né? Você não vai, poxa vida, você vai deixar algo tão importante? Poxa, realmente faz até sentido o que a pessoa diz. Mas eu estava lendo no capítulo 5, mostra Daniel falando para Belsazar, o filho de Nabucodonosor, que já tinha morrido, falando, olha, você não se rendeu a Deus, você se rendeu a outros deuses. E quando a gente fala de deuses, queridos, às vezes a gente fala muito, né, dos idólatras, ou que nós não queremos ser idólatras e tudo mais, mas tudo aquilo, irmãos, que se coloca na frente de Deus para nós, é um ídolo, se torna um ídolo para nós. Seja uma grande dificuldade furiosa, seja alguém que a gente ama e que a gente sabe que gosta da gente. Se nós a colocamos antes de Deus, ela para nós se coloca como um ídolo. E você sabe, irmãos, Deus é maior do que tudo isso. Eu falo isso para Liliane, né? Eu te amo, né? Ela é muito especial para mim, mas ela não é maior do que o Senhor. Nem a minha mãe, que eu amo, vocês me conhecem, né? Eu amo tanto minha mãe, mas ela não é maior do que o Senhor. Não me ponho para fazer essa escolha, né? Porque elas não são maiores do que o Senhor. E, irmãos, eu hoje tô aqui para dizer isso a você. Independente daquilo que nós dizemos a nós mesmos e aos outros, eu posso falar, ninguém é maior do que o Senhor na nossa vida, ainda que a gente admita ou não. Mas essa é a verdade. Mas o fato é que esses homens de espírito excelente, espírito esse que está dentro de mim e de você, esse espírito excelente que habita em nós hoje, ele levou esses homens a terem atitudes assim tremendas. E eu digo a vocês, nós temos total capacidade de sermos hoje esses também com o Espírito, que todos verão, somos esses de Espírito excelente. É bem verdade que isso não é de uma hora para outra, mas daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês o resultado na minha vida. E aí, simplesmente, Sadraque, Mesaque e Abednego disse a Nabucodonosor, olha, nada vai impedir da gente adorar a Deus. E se ele, Deus, quiser nos livrar da fornalha, ele vai livrar. Bem, o que aconteceu? Não sei se você leu esse trecho da Bíblia, mas eu vou te contar rapidinho. O fato é que jogaram eles lá dentro dessa fornalha. Os homens que jogaram eles nessa fornalha morreram por causa do calor. Imagina se estava quente. Mas aí, eles dentro da fornalha e os homens longe olhando, Nabucodonosor de longe veio na fornalha, viu que lá dentro tinha sido jogado. Peraí, Sadraque, Mesaque e Abednego. De repente, quando ele olha lá dentro, quem que tá? Sadraque, Mesaque, Abednego e mais um andando lá dentro, sem sofrer dano algum. Outra coisa interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham sido atados, amarrados com as suas próprias roupas ali. No entanto, eles não estavam mais amarrados. Essa amarração significa aquelas estruturas mentais que estão na nossa cabeça, que nos prende às vezes, que Satanás coloca sobre nós, nos amarrando, nos travando, nos acusando. Mas quando o Senhor livra, a forma como Ele nos vê é livres. E só nós mesmos, na nossa mente, nos sentimos amarrados. Mas nós não somos, nós somos livres. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inferno. E toda acusação é obra do inferno. Por isso eu declaro sobre minha vida e sobre a sua, não há acusação sobre nós. E nós podemos adorar o Senhor. E ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego desatados. Ou seja, sem nada amarrando eles. Eles estavam ali andando dentro daquela fornalha e tinha mais um. E a Bíblia conta Nabucodonosor dizendo, esse parecia alguém divino. E aí, quando, de repente, Nabucodonosor chega lá perto e fala assim, sai daí vocês. E eles vêm. E aí Nabucodonosor se rende ao Deus Altíssimo, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Aleluia. Olha que benção. Isso representa que até aqueles que se opõem de forma mais ferrenha a nós, em algum momento, vendo o nosso posicionamento firme, ele vai dizer, você realmente crê num Deus que é poderoso. Quando ele vê você saindo do outro lado, sem ter sido queimado. Olha que poderoso. E no caso de Daniel, a mesma coisa. Daniel era para ser jogado na cova dos leões.
passou a noite lá. Enquanto isso, o rei Dario, que gostava dele, ficava ali, não conseguia nem dormir. Diz a Bíblia que ele perdeu o sono. Mas o que aconteceu com esse tempo todo? No outro dia de manhã, foi lá ver, Dario estava lá como? Daniel, são e salvo. E aí ele falou assim, esse Deus mesmo que você serve, ele é poderoso, ele te livra, é verdadeiro. Olha só, mais uma vez, até aquele que diz que gosta de você, que fala assim, não vai pro culto. Como você vai me trocar por outra pessoa, por Deus, pela igreja? Isso é fanatismo, pelo amor de Deus. Até esse mesmo, sabe? Ele vai dizer pra você assim, peraí, eu também quero fazer desse o maior amor da minha vida. Foi o que Daniel fez. E aí Daniel, o rei Dario na ocasião rendeu graças a Deus também. Graças a Deus não, reconheceu, esse é Deus mesmo. Esse é Deus mesmo. É poderoso demais isso, né? E por conta disso, o rei Dario ficou tão irado porque Daniel falou assim, olha, não aconteceu nada comigo porque contra mim não tinha nenhum problema. Né? Eu não tinha nenhum problema em mim mesmo, não é verdade? E também não foi encontrado também dolo nenhum na tua parte. E aí o que aconteceu? Ele foi ali salvo. E aí o rei Dario, indignado com aqueles que acusaram Daniel, pegou essas pessoas e mandaram que fosse jogado na cova dos leões. E aí a Bíblia conta que esses que foram jogados lá, antes que eles chegassem ao chão, os leões os tomaram assim pelo alto, já foi comendo eles, despedaçando seus ossos. Tanto eles, os homens, quanto seus filhos e suas esposas. Então não eram gatinhos, né? Eram realmente leões famintos que não comeram, não devoraram Daniel por causa do Senhor. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, com todo amor e carinho, com todo apreço que eu tenho por você, eu posso falar de vocês assim como o apóstolo Paulo falava, né? As igrejas a quem ele enviava as cartas. Eu, quando penso em vocês, meu coração se alegra, é verdadeiro. Quando eu penso em você, cada um de vocês, meus irmãos dessa célula, meu coração se alegra quando eu penso em vocês. Eu digo a vocês, vale a pena você se posicionar firmemente, né? Apesar de ser difícil pra gente imaginar, vale a pena. Dentro da minha casa eu tenho isso. Eu tenho esse exemplo, né? Eu sempre falo da Liliane porque realmente é uma verdade pra mim. Teve um tempo que eu era um opositor da igreja, porque a Liliane, ela representava a igreja, né? Aqueles irmãos que iam na minha casa naquele tempo, eles representavam a igreja. E eu não era o opositor como de Daniel, rei Dario, eu era como Nabucodonosor. Porque eu lembro que a Liliane ia fazer as coisas da igreja e eu me opunha, a minha indiferença a Liliane mostrava todo o meu desprezo à igreja, não é? E não era, tenho certeza que não era, definitivamente não era confortável para a Liliane, não era. No outro momento, a Liliane disse, olha, eu creio tanto em Deus que eu vou fazer tal coisa. Algumas pessoas já sabem, uma vez ela deu uma oferta do valor da nossa compra naquele dia que Deus moveu o coração dela. E ela se movimentou, se posicionou em fé e deu aquela oferta. E, inclusive, depois de pouquíssimo tempo, nós conseguimos comprar um carro de forma sobrenatural. Mas eu quero dizer isso a vocês, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Talvez você não vai ver agora, mas o Senhor vai fazer. A Liliane costuma brincar que ela só queria que o esposo dela fosse para a igreja. Mas hoje tá aqui um apaixonado por Jesus. Por causa do posicionamento dela. Eu quero falar isso para você para que seu coração cresça em fé. Vale a pena você se posicionar. E, por favor, desse maior amor que está no teu coração, que te alcançou, que perdoa seus pecados, te fez filho e herdeiro. Vale a pena, tá bom? Você é amado de Deus. E eu sou muito grato a Deus por ter me ter colocado junto com essa equipe maravilhosa que são vocês, tá bom? Um beijo no seu coração. Espero vê-los daqui a pouquinho no nosso culto de celebração ao nosso único Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.